Dossiê confidencial. Arquivo número 008. Tem uma cena que parece inventada, mas aconteceu com a cidade acordada e o gatilho puxado. Los Angeles, madrugada de guerra, céu escuro, holofotes varrendo as nuvens. E uma artilharia inteira atirando como se o inimigo estivesse ali, bem em cima da cidade. Só que, quando o sol nasce, a pergunta fica mais cruel do que qualquer ameaça. Por que atiraram em algo que nunca foi confirmado? Hoje, a gente abre o dossiê Los Angeles, 1942. Por que atiraram em algo que nunca foi confirmado? Linha do tempo, o que foi visto, o que foi registrado e o motivo real por trás do tiroteio mais famoso contra um alvo que pode nunca ter existido. Para entender essa madrugada, você precisa sentir o clima de 1942. Os Estados Unidos tinham entrado na Segunda Guerra há pouco tempo. Pearl Harbor estava fresco na memória. E na costa oeste, o medo não era abstrato, era cotidiano. Boatos de submarinos, relatos de navios atacados no Pacífico e uma sensação geral de que o próximo ataque pode ser aqui. E tem um gatilho específico. Um dia antes, uma instalação de petróleo perto de Santa Bárbara tinha sido bombardeada por um submarino japonês. Não foi uma devastação, mas foi um aviso psicológico perfeito. Eles alcançam a costa. Então Los Angeles vive um daqueles momentos em que qualquer luz no horizonte vira ameaça, qualquer ruído vira avião. Nessa atmosfera, a Defesa Civil treinava blackouts, sirenes e patrulhas. Holofotes já estavam posicionados. Artilharia antiaérea já estava pronta. O dedo estava no gatilho. Faltava só um motivo. Vamos para o relógio, porque esse caso vira lenda quando as horas se misturam. Na noite do dia 24, existe um primeiro alerta, uma sensação de que algo pode acontecer. E depois, ele é suspenso. Mas, na madrugada do dia 25, a engrenagem de defesa civil dispara de verdade. Por volta de 2h25, as sirenes tocam em Los Angeles. A ordem é clara. Blackout total. Luzes apagam, janelas são cobertas, carros param ou circulam com iluminação mínima. Milhares de voluntários e guardas civis vão para as posições, tentando impor ordem num cenário que, por si só, já parece ataque. E aí vem o ponto de não retorno. Relatos de objetos no céu, luzes, movimentos, sinais incertos. A cidade está pronta para acreditar. Em guerra, o céu vira inimigo. Qualquer coisa pode parecer avião. Uma luz alta, um reflexo, um balão, uma estrela tremendo no horizonte, um flare, até a fumaça de um tiro. E esse é o tipo de madrugada em que a informação chega quebrada. Uma posição diz que viu algo. Outra posição diz que confirmou. Uma central tenta cruzar dados. E enquanto isso, a cidade inteira está no escuro, olhando para cima e esperando o pior. A partir daqui, o caso ganha um elemento visual que vira símbolo. Holofotes convergindo. Quando vários feixes apontam para um mesmo ponto, a mente interpreta como alvo. E quando a mente enxerga um alvo, ela exige ação. Pouco depois, a artilharia começa a atirar. E não é um tiro. É uma sequência longa, pesada, barulhenta, que faz a madrugada tremer. Metralhadoras antiaéreas entram em ação. Canhões disparam projéteis que explodem no ar. E isso é importante. As explosões no céu viram parte do problema. Porque cada explosão cria clarões, fumaça, fragmentos iluminados pelos holofotes. E isso pode ser interpretado como vários aviões, formação, mudança de altitude. É um efeito dominó visual.
Você atira para acertar o alvo, mas o próprio ato de atirar cria uma paisagem no céu que parece confirmar que o alvo existe. Por cerca de 1 hora, com variações, Los Angeles vive um bombardeio contra o alto. E o mais assustador é o sentimento de que, se aquilo fosse real, a cidade estaria sob ataque. Mas se não fosse real, a cidade estaria atirando no próprio medo. Quando o tiroteio termina, o céu não entrega restos de avião. Não cai caça inimigo. Não aparece bomba. Não existe confirmação sólida de que algo foi abatido. Mas o chão, esse sim, paga a conta. Fragmentos de projéteis caem sobre bairros, telhados, carros, ruas. Vidros quebram. Estruturas são danificadas. E há mortes, não por ataque direto, mas pelo caos. Acidentes e pessoas que não resistem ao pânico daquela madrugada. Esse é um detalhe cruel. O episódio tem consequência real, sem prova de agressor real. E isso alimenta duas narrativas ao mesmo tempo. A oficial, que tenta conter a histeria, e a popular, que não aceita foi nada. No dia seguinte, a cidade tenta entender o que viveu, e a imprensa faz o que a imprensa faz em tempos de medo. Amplifica imagens. Surge a fotografia famosa, holofotes se cruzando num ponto do céu com explosões ao redor. Essa imagem vira a prova visual de que havia algo ali. Só que tem um detalhe pouco lembrado. Na época, era comum retocar fotos para impressão em preto e branco, aumentando o contraste, destacando feixes de luz e explosões. Isso não significa que a foto seja falsa, significa que ela não é um registro neutro, científico, de um objeto sólido. Ela é um registro de uma madrugada caótica, transformado em ícone. E quando um ícone nasce, a história muda de formato. O fato vira evento, o evento vira mistério, e o mistério vira lenda. Agora vem a parte mais humana do dossiê. A resposta oficial não foi uma frase única e perfeita. Rapidamente, autoridades afirmam que aquilo foi um falso alarme, um caso de nervosismo de guerra. Mas outras declarações tentam explicar de forma mais ameaçadora. Sugestões de que poderia haver ação psicológica inimiga, agentes ou aeronaves não identificadas. Essa contradição não é só bagunça, é política de guerra. Você não quer dizer atiramos à toa quando o país está com medo, mas também não quer confirmar fomos atacados sem provas, porque isso pode gerar pânico e decisões ruins. O resultado é uma névoa oficial. Ninguém assume um alvo real, mas ninguém consegue apagar completamente a sensação coletiva de que algo estava lá. Se a gente tirar a lenda e olhar o mecanismo, a explicação mais provável é simples. E exatamente por isso, assustadora. Um estímulo inicial ambíguo. Algo no céu, possivelmente um balão meteorológico, um flare ou um ponto mal identificado. 2. Nervos de guerra. A expectativa de ataque faz a mente completar o desenho. 3. Reação em cadeia. Um posto atira, outro interpreta como confirmação e atira também. 4. O fogo cria o próprio alvo. Explosões e fumaça iluminadas por holofotes viram prova para quem já está convencido. E tem um fator de doutrina. Defesa antiaérea, em contexto de pânico, tende a preferir o erro para cima. Melhor atirar e depois descobrir que era nada do que hesitar e descobrir que era um bombardeio real. Só que essa lógica tem custo, e Los Angeles pagou o custo. O caso vira combustível perfeito para o imaginário. Holofotes, explosões, madrugada, censura de guerra, contradição oficial e ausência de prova final. É a receita ideal para algo foi escondido. Nasce a leitura de OVNI.
Se não era japonês e mesmo assim atiraram, então era outra coisa. Só que a ausência de confirmação não é confirmação de extraterrestre. É confirmação de que a madrugada foi confusa e que o sistema humano falha quando está com medo. E talvez esse seja o ponto mais interessante do dossiê. A Batalha de Los Angeles não é tanto sobre um objeto no céu. É sobre uma cidade inteira vivendo um trauma coletivo e transformando isso em mito, porque mito é mais suportável do que admitir. A gente atirou no desconhecido, e o desconhecido pode ter sido só a nossa própria ansiedade. Veredito do dossiê número 008. Atiraram porque, naquele contexto, a pergunta não era "tem certeza?" Era "e se for verdade?" Um estímulo ambíguo no céu, somado ao medo de ataque e à reação em cadeia, foi suficiente para transformar Los Angeles em um campo de tiro, sem um alvo confirmado e sem um inimigo comprovado. Arquivo número 008 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 009 comigo, se inscreve e comenta aqui embaixo. Para você, essa noite foi mais nervos de guerra? Ou você acha que existiu um alvo real que simplesmente nunca deixou prova?